Paz do Senhor a todos, eu sou Jorge Alves, eu estou gravando esse vídeo como um complemento ao nosso projeto intitulado Jornada Bíblica. Nosso projeto ele tem a finalidade de ser alguns encontros onde nós estudaremos e leremos o texto da Bíblia e explicaremos. Tenho gravado alguns vídeos preparatórios para esse evento e achei por bem escolher para começar o nosso trabalho, os nossos estudos, as cartas de Paulo. E nós iremos começar pela primeira carta, por aquela que é considerada a primeira carta canônica, primeira carta oficial escrita pelo apóstolo Paulo, pelo menos que nós temos como referência, e até onde nós sabemos, que é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Essa primeira carta é uma carta composta por 5 capítulos, e hoje o objetivo desse vídeo é exatamente fazer uma introdução a essa carta, para que você possa já estar preparado para nosso primeiro encontro, onde nós estaremos lendo e estudando a carta aos Tessalonicenses. Então, eu quero tratar de alguns temas aqui. Eu quero dividir a carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa introdução, em pelo menos 7 pontos. Quero falar um pouquinho sobre a autoria da carta, a data da sua escrita, falar um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica, sobre o contexto histórico em que a carta foi escrita, o propósito da carta, temas teológicos que estão presentes nessa carta. E por fim, eu quero rapidamente apresentar um esboço dessa carta, ok? Quero apresentar um esboço, fazer uma divisão do texto para que você tenha uma melhor consciência de como a carta se divide. Vamos lá então? Primeiro ponto, a autoria da carta. Bom, pensando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente entende e reconhece que essa carta é uma carta atribuída ao apóstolo Paulo, sendo considerada pela esmagadora maioria dos estudiosos como uma das cartas verdadeiras, autenticadas por Paulo. Então, basicamente, é quase que incontestável a autoria de Paulo acerca da carta aos Tessalonicenses. Por que eu falo isso? Porque a crítica moderna, ela tem colocado em xeque algumas cartas que são atribuídas a Paulo. A crítica moderna, pelo menos do século XIX, XVIII, XIX para cá, tem dito que algumas cartas não foram escritas pelo próprio apóstolo Paulo. Tem colocado em xeque a autoria, ou seja, tem colocado em discussão a autoria de algumas dessas cartas. Por exemplo, a carta aos Colossenses, a carta aos Efésios, são temas hoje no mundo acadêmico de muitos debates. Porém, quando nós tratamos da carta aos Tessalonicenses, basicamente é unânime, porque você percebe ser um texto que está muito próximo da linguagem, do pensamento do Paulo. Bom, com isso a gente pode ver as evidências também internas, dentro do próprio texto da Bíblia sobre a autoria da carta. Quando você lê o capítulo 1, verso 1 da carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo se apresenta como o próprio escritor. Ele começa, eu vou ter uma Bíblia aqui em mãos, eu vou estar abrindo aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, olha só como Paulo ele se apresenta, sendo ele mesmo aquele que está escrevendo a carta. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 1, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Ou seja, você vê o próprio Paulo se posicionando como autor. Então, essa é a evidência interna.
E, embora 3 nomes apareçam na saudação, que é o de Paulo, Timóteo e Silvano, o uso predominante da primeira pessoa do singular no texto durante a carta vai revelar que Paulo é o seu autor principal e Silvano e Timóteo aparecem como coautores. Também uma evidência forte a favor da autoria paulina é a linguagem e o estilo em que a carta é desenvolvida. A carta ela vai apresentar características muito peculiares, típicas do apóstolo Paulo. Ele tem aquele tom autobiográfico, onde ele fala de si mesmo, onde ele fala partindo da sua própria experiência, como vocês verão no capítulo 2 e no capítulo 3. Você percebe aquela linguagem afetiva e paternal que caracteriza a fala do apóstolo Paulo como pastor que escreve a igreja ao qual ele quer pastorear, cuidar, instruir. Você vai ver que a estrutura teológica é uma estrutura teológica centrada em fé, amor e esperança. E você vai ver que os temas teológicos que aparecem nas cartas são temas teológicos próprios do pensamento e da fala do apóstolo Paulo. E você percebe que quando o apóstolo Paulo ele fala de escatologia, ele fala dos fim dos tempos, é sempre uma fala que esteja atrelada à vida prática. Aliás, na mente de Paulo, doutrina, teologia está totalmente atrelado à prática, totalmente atrelado à vivência. O capítulo 2 da Carta aos Tessalonicenses é especialmente revelador, pois Paulo ele descreve a sua conduta missionária usando metáforas, símbolos, figuras de linguagens bem maternais. Por exemplo, ele fala exatamente assim, como a ama que acaricia os próprios filhos. Então você vê essa fala bem paternal, esse cuidado que é muito presente de uma característica do estilo do apóstolo Paulo, que é um estilo que nós podemos chamá-lo de estilo relacional. Você vai ver essa mesma forma de agir nas cartas aos Gálatas e também na carta aos Filipenses. E aí, fora as evidências internas, né, as evidências que partem do próprio texto, a gente também tem as evidências históricas e patriarcais. A carta ela é amplamente reconhecida na tradição cristã primitiva. Por exemplo, Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, ele cita Paulo como sendo o autor da carta aos Tessalonicenses. O próprio Marcião de Sinope, que embora ele foi considerado no primeiro século como um herege, e embora ele tenha feito um cânon próprio da Bíblia nos seus dias, ele reconhecia, e ele está lá no final do primeiro século. Então imagine, ele está ali por volta do ano 90, 100, 110, 120 da era cristã, e ele já atribuía a primeira carta aos Tessalonicenses como um escrito paulino. Depois você vai ver referências dessa carta sendo atribuída a Paulo num escrito chamado Cânon ou Fragmento Muratoriano, que ele é um texto possivelmente do século IV, e já há registros de que já há citações de Paulo como sendo o autor da primeira carta aos Tessalonicenses. Então, a ausência de controvérsia entre os pais da igreja, isso reforça a autenticidade da autoria paulina. E aí a gente vê também, dentro do próprio texto, o contexto, né, da equipe missionária de Paulo, faz menção a Silvano e a Timóteo. Isso nos mostra que a carta nasce dentro de um ambiente missionário coletivo, ou seja, dentro de um ambiente histórico, factual. Paulo ele escreve como um líder apostólico, mas também numa comunhão ministerial, ou seja, há testemunhas da escrita dessa carta, porque ela é uma carta escrita em conjunto. Então esse detalhe também é importante, porque ele revela a forma, né, o modelo apostólico do Novo Testamento, que era liderança com cooperação, não uma liderança isolada, ou seja,
além de mostrar a autoria paulina ou evidenciá-la, também nos mostra o modo de trabalho, o modo vivendes, vamos dizer assim, a prática ministerial dos apóstolos. Eles não eram líderes que realizavam o trabalho sozinhos. Eles eram líderes que sempre buscavam trabalhar em cooperação. Sempre era um modelo de liderança compartilhada. E o Novo Testamento nos ensina muito sobre isso, que a liderança da igreja, a liderança bíblica, ela não é uma liderança isolada, ela não é uma liderança de um único líder, de uma única pessoa, mas ela é sempre uma liderança compartilhada. Logicamente que, olhando para essa autoria do texto, nós temos também os argumentos da crítica moderna, né? Porém, ao contrário de outras epístolas, como Colossenses, 2 Tessalonicenses, que enfrentam alguns debates, né, mais intensos, 1 Tessalonicenses é considerada uma das 7 cartas indiscutíveis de Paulo. E as cartas que são muito atribuídas pela crítica moderna à autoria paulina é Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Filipenses, 1 Tessalonicenses e Filemão. Embora possa haver também discussões, né? O Daniel Maqui, ele não considera, por exemplo, que Filipenses seja uma carta de autoria paulina. Então a gente vai vendo alguns teólogos, alguns estudiosos, colocando seus pontos de vista, fazendo, né, ampliando esse debate acerca da autoria paulina, acerca de algumas cartas. Mas os principais argumentos que sustentam a posição de que 1 Tessalonicenses é uma carta escrita pelo próprio apóstolo Paulo, está atrelado primeiramente à sua linguagem primitiva, ou seja, é uma linguagem anterior ao desenvolvimento teológico mais complexo da teologia de Paulo. Por exemplo, se você pegar 1 Tessalonicenses e você comparar com Romanos, há uma diferença enorme na produção teológica. Romanos é uma carta muito mais elaborada, muito mais amadurecida, de um grupo que Paulo ele não se relacionou, não teve uma convivência, ele não pastoreou aquela igreja, ele não a plantou, e aí ele tem um espaço para expor o seu pensamento de forma maciça, consistente, diferente de 1 Tessalonicenses, que mesmo ela tendo um conteúdo teológico, você percebe que é muito mais a carta de um pastor que está preocupado, aliás, com o rebanho, com a comunidade, preocupado com a vida de fé daqueles crentes. Depois você vai ver que a escatologia em 1 Tessalonicenses, ela é viva, ela é espontânea, ela não é altamente elaborada, complexa, como você vai ver, por exemplo, no Apocalipse, que é um texto muito elaborado, muito rico, muito complexo, também em contrapartida. Você pode ver que o olhar escatológico de Paulo em 1 Tessalonicenses, ele é até simples, vamos dizer assim, ele é primitivo, vamos dizer assim, são as primeiras reflexões teológicas sobre esse evento da volta de Cristo. Você vai ver que não existe estruturas eclesiásticas desenvolvidas, ou seja, não existe aquele pensamento da igreja, como você vê na carta aos Efésios, onde basicamente a carta aos Efésios ela tem uma produção eclesiológica, ela tem um pensar sobre a igreja de uma forma muito profunda e até meio que sistematizada. E você vai ver que a carta ela está em conexão com o contexto histórico da plantação dessa igreja que você vai ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17 e 18. Nós também temos a questão do local da redação, né? A maioria dos estudiosos entende que Paulo ele escreve a carta aos Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, estando na cidade de Corinto, durante a sua segunda viagem missionária. E essa hipótese ela é sustentada porque Atos 18 descreve Paulo estando na cidade de Corinto. Depois, alguns documentos vão mostrar que a presença de Galho como procônsul da Acaia
que se deu por volta do ano 51, 52, e é exatamente, e você percebe que isso é citado no texto, né? Então a gente consegue fazer meio que uma linha do tempo em relação a essa carta. E em 1 Tessalonicenses 3,6 fala da chegada de Timóteo, trazendo notícias da igreja. Ou seja, que Timóteo ele vai até onde Paulo estava. Ou seja, Timóteo estava em Tessalônica e foi na direção de Paulo para trazer notícias sobre a igreja. Então, com isso tudo, né, essas evidências elas vão mostrando que a autoria de Paulo não é apenas afirmada, mas ela é historicamente ancorada, confirmada. Então a gente tem basicamente 99,9% de certezas que essa carta pertence ao apóstolo Paulo. E aí você percebe também essa dimensão teológica do autor, né? Você vê que a carta ela não trata apenas de uma questão teológica ou histórica, né? 1 Tessalonicenses, se você ler com muito cuidado essa carta, você vai perceber um apóstolo pastoral, não apenas teólogo. Paulo é pastor, você vê a imagem, a figura do pastor com muita força dentro do texto de 1 Tessalonicenses. Você vê também um missionário, plantador de igrejas, que está preocupado com a maturidade espiritual do rebanho. Você vai perceber um líder que sofre pela igreja. E você percebe também um homem que está formando uma comunidade, não somente para o aqui e agora, mas uma comunidade que olha para o futuro, que tem uma esperança escatológica, que tem uma esperança para o reino de Deus, que vive pisando no chão do agora, mas com o coração e a mente na eternidade. Isso caracteriza o trabalho de Paulo e a escrita de Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses. Então você vai ver que essa carta vai apresentar um Paulo ainda próximo cronologicamente da experiência da ressurreição e da expectativa intensa da volta de Cristo. Mostra um cristianismo vibrante, missionário e perseguido, que era uma característica muito presente da primeira geração, da primeira fase do cristianismo, ainda dentro do primeiro século, ok? Então, com isso a gente percebe que a autoria do Paulo é textualmente afirmada, historicamente sustentada, patrística e canonicamente reconhecida, criticamente aceita, teologicamente coerente. Então, é um documento que carrega a marca pessoal do apóstolo Paulo, o seu afeto pastoral, a sua profundidade escatológica e o seu compromisso missionário, ok? E aí vamos pensar na data desse texto, né? A primeira carta aos Tessalonicenses, ela é amplamente reconhecida como o escrito mais antigo do Novo Testamento, sendo datada com alto grau entre o ano 50 e 51 depois de Cristo. E essa é uma das datações mais seguras de todo o corpus paulino, pois ela está ancorada nas evidências históricas, tanto externas como internas. Então, como base cronológica, textual, a gente tem a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. A carta ela foi escrita durante essa segunda viagem missionária, que compreende, você pode depois ler em sua Bíblia, compreende Atos dos Apóstolos, capítulo 15, verso 36, até o capítulo 18, verso 22. Então, de 15 a 36, a 18 a 22 do livro de Atos, você tem um relato da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E nessa segunda viagem missionária, Paulo passa por algumas cidades, a começar por Filipos, depois Tessalônica, depois Bereia, depois Atenas e por último Corinto. Essas 5 cidades são alvos da evangelização e do trabalho missionário do apóstolo Paulo. A igreja de Tessalônica ela é fundada conforme está narrado em Atos 17, do verso 1 a 9. E eu quero te convidar a ler aqui comigo. Eu vou abrir minha Bíblia aqui, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do verso 1
até o verso 9, diz assim o texto: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, juntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, aos quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Verso 8. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras, contudo soltaram a Jason e aos mais, após terem sido recebido deles fiança estipulada. E aí, o verso 10 ainda fala: Logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, ou seja, e ali eles saíram da cidade de Tessalônica. Depois dessa perseguição intensa que eles sofrem na cidade, Paulo deixa a cidade e segue para Atenas e depois ele chega na cidade de Corinto. E aí a gente tem como uma evidência histórica externa o chamado Marco Histórico de Galho. O dado mais importante para datar a carta aos Tessalonicenses envolve o procônsul Galho, mencionado em Atos 18:12. O texto diz assim, Atos 18:12, diz: Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal. Ok? Então, tem uma inscrição que ela foi encontrada em Delfos, a chamada inscrição de Galho, conforme que ele governou a província da Acaia por volta do ano 51 a 52 depois de Cristo. Ou seja, foi nessa mesma época que Paulo escreve a carta. Como Paulo foi levado diante de Galho na cidade de Corinto, isso nos prova que ele estava residindo na cidade de Corinto no ano 51 e 52, que é exatamente o período onde ele escreve essa carta. Ou seja, Tessalonicenses foi escrito pouco antes ou durante esse tempo, provavelmente entre 50 e 51 depois de Cristo. E esse dado torna a carta de 1 aos Tessalonicenses um dos textos mais cronologicamente seguros do Novo Testamento. E aí a gente tem as próprias evidências internas da carta, né? A própria carta oferece indícios de que a igreja era muito recente, de que a memória da fundação ainda estava viva, a perseguição ainda estava em curso, a escatologia, o olhar escatológico, ele era ainda um olhar simplificado, ou seja, era aquela escatologia intensa, imediata, ou seja, todo mundo achava ali que Jesus estava chegando ali, naquela geração, nos próximos anos Jesus já voltaria, ou seja, eles acreditavam que em breve Jesus estaria de volta. Então, também em 1 Tessalonicenses 3:6, Paulo menciona o retorno de Timóteo, que estava na cidade de Tessalônica, trazendo as notícias da igreja, ou seja, isso indica que a carta foi escrita num período muito próximo à plantação dela, tá? Então, indicando que o período entre a fundação da igreja e a redação escrita da carta foi um período muito curto, provavelmente meses, ok? E por que essa data, saber disso é importante para a gente? Datá-la entre o ano 50 e 51 significa que a carta foi escrita apenas cerca de 20 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, é um dos primeiros textos, é uma das primeiras produções textuais da igreja, da história da igreja.
A tradição cristã, ela já estava suficientemente estruturada para produzir documentos escritos. E a esperança da volta de Cristo ainda era extremamente vívida e iminente, ou seja, as pessoas estavam ainda esperando Jesus voltar nos próximos anos ali, logo ali em seguida. Então isso demonstra a ideia de que a teologia cristã se desenvolveu muito mais tardiamente. Já nas décadas iniciais, como a gente vê na carta, a gente encontra já em Tessalonicenses a gente já consegue ver alguns resquícios, por exemplo, você consegue ver um pouco sobre a doutrina da eleição, uma cristologia já elevada, uma escatologia que está em desenvolvimento, começando a ser desenvolvida, e uma ética comunitária que está sendo estruturada, ou seja, 1 Tessalonicenses nos dá o cenário de como era a vida das comunidades ali naquele momento, da igreja que estava nascendo, da igreja que estava se desenvolvendo. E por isso também foi a carta que eu escolhi para a gente trabalhar exatamente por essas características, por essa riqueza. Então ela carrega muitas implicações históricas. Essa datação, ela implica que o cristianismo já havia se expandido em grandes centros urbanos do Império Romano, porque a Tessalônica era uma cidade muito povoada. Então a gente percebe também com essa carta que as igrejas de não-judeus, né, que tinham não-judeus como membros, que é chamado de igrejas gentílicas, elas estavam se formando fora do eixo judaico, ou seja, elas estavam crescendo entre elas mesmas, sem precisar de líderes judeus estarem ali à frente. Você começa a perceber que a perseguição ela já existia, logo no início ali, ela já era intensa, já era uma realidade estrutural, já fazia parte da vivência deles. Tessalônica era a capital da Macedônia. Ela não era uma vila periférica, era um centro urbano estratégico. Então era um lugar de enorme importância dentro do cenário do trabalho missionário do apóstolo Paulo. E aí a gente pode pensar que se 1 Tessalonicenses é do ano 50 a 51, então ela precede a carta de Romanos, que é do ano 57, provavelmente. A carta dos Gálatas, que dependendo da hipótese pode estar entre 48 e 55, mas ela parece ser mais tardia mesmo, depois da carta aos Tessalonicenses. E ela é anterior à carta aos Coríntios, que é por volta do ano 54 a 55. Portanto, 1 Tessalonicenses também revela um Paulo que está em fase inicial do seu ministério e em fase inicial do seu pensamento escrito, da sua produção teológica. Sua teologia ainda ela não é sistematizada, como a gente vê em Romanos, mas ela já demonstra uma coerência. Já ali você consegue, em 1 Tessalonicenses, rastrear o Paulo que está começando o seu ministério teológico, como um teólogo, como um pastor, como um mestre, como um missionário, ok? Então a primeira carta aos Tessalonicenses, ela pode ser datada tranquilamente entre o ano 50 e 51 depois de Cristo, durante a permanência do apóstolo Paulo em Corinto, no contexto da sua segunda viagem missionária, ok? E isso faz dessa carta, em primeiro lugar, o documento cristão mais antigo que existe, que está preservado, um testemunho direto da fé da igreja primitiva e também uma janela histórica para o cristianismo que está ali nascendo, que está se desenvolvendo, ok? Então vamos pensar um pouquinho agora, conhecer um pouquinho sobre a cidade de Tessalônica, que é o centro, o lugar onde Paulo planta essa igreja. Bom, eu quero desde já informar a vocês, né, como eu havia falado, que a cidade de Tessalônica, hoje ela ainda existe, não no mesmo lugar, mas a região chama Tessaloniki, ainda na Grécia. A Tessalônica ela era uma das cidades mais importantes do mundo greco-romano no século I. Tessalônica ela foi fundada por volta do ano 315 a.C. por Cassandro, que nomeou a cidade em homenagem à sua esposa Tessalônica, que era meia-irmã de Alexandre o Grande. Essa cidade ela vai se tornar mais tarde a província
romana da Macedônia, por volta ali a partir do ano 146 a.C., após a conquista romana, né, da Grécia, onde os romanos conquistam toda a região da Grécia, ela se torna uma província romana. Durante o século I, era uma cidade livre, ou seja, os seus moradores, eles não pagavam aqueles tributos ao Império Romano. Ela não era vassala, ela não prestava tributos, não pagava tributos a Roma. Os seus cidadãos eram livres de impostos. Possuía uma autonomia administrativa, ou seja, o dinheiro que era gerado ali ficava ali mesmo, era administrado dentro da própria cidade, dentro da própria vivência comunitária. Tinha seus próprios magistrados, como você vai ver em Atos 17:6, a gente leu, né? E esses magistrados, eles eram chamados de politarcas, ou seja, já começamos a perceber o conceito do político, daquilo que é político, daquele que cuida da polis, ou que administra a polis, né? Polis é a palavra grega para cidade. Então, o político, ou politarca, ele era o administrador, o magistrado que conduzia a polis, que era a cidade, ok? Então, essa condição privilegiada da cidade de Tessalônica tornava ela politicamente sensível a qualquer acusação de deslealdade ao império, porque essa acusação que nós acabamos de ler, quando nós lemos Atos 17, essa é a acusação que é feita acerca de Paulo e Silas, de que eles estão ofendendo o Império Romano, proclamando outro rei que não seja o imperador, que não seja César, proclamando outro rei, e esse rei é Jesus. Então esse é o motivo pelo qual os magistrados acusam Paulo e Silas. Também a gente precisa lembrar que Tessalônica é uma cidade estratégica. Ela estava situada às margens do chamado Mar Egeu. Ela estava na chamada famosa Vila Inátia, que era a principal estrada romana que ligava o Oriente ao Ocidente. Paulo transitou muito por essa Via Inátia. E estava muito próxima de rotas comerciais, marítimas, terrestres, ou seja, isso fazia de Tessalônica um centro comercial muito forte, um polo cultural cosmopolita, ou seja, um polo cultural que fazia com que várias nacionalidades, pessoas de várias etnias, de várias culturas, passassem por ali, e era uma cidade economicamente dinâmica e autossustentável. Então, evangelizar a cidade de Tessalônica significava impactar uma região inteira, uma região poderosa, uma região muito forte, uma região muito independente. E a partir daí a gente vai perceber que a estrutura social da cidade, ela é composta por uma elite romana e grega, comerciantes e artesãos, também tinham os escravos, porque onde você tem uma sociedade estruturada, no mundo antigo você vai ter também escravos. E também tinha uma comunidade judaica significativa. Nós lemos em Atos 17 que Paulo chega e ele vai para a sinagoga. Então, para se ter uma sinagoga, ou seja, havia uma comunidade, havia um povo ali judeu expressivo. Então, Atos 17, ele faz essa menção dessa sinagoga, o que indica que os judeus já existiam em uma boa quantidade e já era uma comunidade organizada, porque tinha sua forma de culto, sua adoração e tinha já a sua estrutura religiosa estabelecida. Além disso, nós lemos há pouco em Atos 17, verso 4, que mulheres da alta posição social são mencionadas como mulheres que se converteram à pregação de Paulo. Eu vou ler novamente o verso aqui. Atos 17, verso 4, diz assim: algumas das pessoas foram persuadidas e unidas a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, né? Ou seja, mulheres de alta classe, da alta sociedade. Ou seja, em Tessalônica, o evangelho alcançou as camadas mais influentes daquela sociedade. Também, Tessalônica era um ambiente religioso muito plural. A Tessalônica que Paulo chega para evangelizar é uma cidade marcada por culto aos deuses gregos tradicionais,
Apolo, Dionísio, Afrodite, e por aí vai. Havia o culto ao imperador romano, porque o imperador era cultuado como se fosse um deus. Havia as chamadas religiões de mistério, que eram as religiões místicas, que tinham influência da Pérsia, da Índia e das regiões conquistadas por Alexandre o Grande. E também havia o judaísmo da diáspora, que é um judaísmo, o judaísmo da diáspora, é um judaísmo com influências filosóficas. O grande pensador judeu da diáspora era Filo de Alexandria, onde ele faz uma construção do pensamento teológico judaico com a filosofia grega. E o culto ao imperador, ele era muito forte, tá? A lealdade a César era considerada uma virtude cívica, uma virtude civil. Por isso, a proclamação, o anúncio de um outro rei, que é Jesus, trouxe conflitos, trouxe implicações políticas explosivas, gerou toda essa situação de perseguição. A perseguição que Paulo e Silas sofrem é uma perseguição em Tessalônica política, não é uma perseguição religiosa, né? Em segundo lugar, ela é religiosa, mas ela é política. Por quê? Porque, de alguma forma, eles entenderam que Paulo e Silas estavam descentralizando o culto a César, que era também descentralizar o governo e a autoridade do César, ou seja, se ele continuar fazendo isso, se eles continuarem crescendo e proclamando que existe um outro rei, que Jesus é outro rei, eles vão se negar a servir a César, eles vão se tornar rebeldes e vai gerar um caos social. Então esse é o motivo que leva eles a serem perseguidos. Então você vê, né, nessa ida deles a Tessalônica exatamente essa construção desse clima de tensão, porque já era uma cidade marcada por conflitos políticos. Qualquer acusação de sedição, de rebeldia, podia levar a uma intervenção romana sobre a cidade. E eles eram livres, eles não queriam sofrer retaliações do Império Romano. Então isso explica por que eles agiram assim contra Paulo. E a mensagem cristã foi percebida não como uma inovação religiosa, mas como uma ameaça política. Olha que coisa interessante. E agora eu quero falar um pouquinho sobre o contexto histórico da carta, né? Já falei um pouquinho da cidade de Tessalônica, dei o pano de fundo para que você entendesse qual era a cidade onde Paulo chegou, anunciou o evangelho, plantou uma igreja. Agora o contexto histórico, ou seja, por que Paulo ele escreve essa carta, né? E a carta ela está profundamente ligada aos eventos que aconteceram em Atos 17. A gente vai perceber que durante essa segunda viagem missionária, Paulo chega a Tessalônica, ele está acompanhado de Silas, eles pregam nas sinagogas por 3 sábados consecutivos, demonstrando pelas escrituras que Jesus era o Messias. Qual foi o resultado que a gente viu no verso 4 há pouco? Alguns judeus creram, muitos gregos tementes a Deus se converteram, e essa ideia de gregos tementes a Deus está falando de gregos que provavelmente eram simpatizantes do judaísmo, porque eles estavam dentro da sinagoga, então eles eram prosélitos. Então judeus creram, alguns judeus creram, muitos gregos se converteram, mulheres influentes aceitaram a fé. Então a igreja nasce com um viés muito forte de não-judeus, é uma comunidade predominantemente gentílica, é uma comunidade predominantemente formada por não-judeus. E você pode ver que há uma conversão em massa, há uma conversão expressiva. Isso vai fazer o quê? Gerar perseguição imediata. Qual foi a reação? Os judeus opositores se levantam, reúnem homens maus, promovem tumulto, acusam os cristãos de agir contra os decretos de César. Qual era a acusação central ali? Esses que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Ou seja, a implicação política que estava por trás dessa frase, ela é muito clara, ela está dizendo insurreição, rebelião contra o Império Romano. Eles estão promovendo uma revolução contra o Império. Então eles são forçados, Paulo e Silas, mediante a isso, são forçados a deixar a cidade às pressas. Então você tem o quê?
Você tem uma igreja, gente, que foi gerada em 14 dias. Então eles foram o primeiro sábado, o segundo sábado, no terceiro sábado tiveram que sair. Em 3 sábados, o espaço de 14, 15 dias, Deus, por meio desses homens, promove uma revolução naquela cidade. Em 15 dias, uma igreja é plantada em Tessalônica. E essa igreja, então você tem o quê? Eles precisam fugir, você tem uma igreja recém-plantada, Paulo estava em Corinto, ele chegou até Corinto, de Corinto ele escreve a carta, então ele está pensando numa igreja o quê? Que tem poucos meses de existência, que estava sob perseguição, que tinha uma carência muito grande do ensino pastoral, do ensino doutrinário. E aí isso gerou as preocupações pela qual ele decide escrever a carta. Quais são essas preocupações? O que acontece com os crentes que morrem antes da volta de Cristo? Porque essa era uma das preocupações das pessoas. A perseguição significa abandono de Deus? Porque normalmente quando as pessoas sofrem, elas acreditam que elas estão abandonadas. E terceiro, como viver eticamente num ambiente pagão? Eles estavam ainda muito crus, eles tinham essas dúvidas. Então Paulo ele resolve escrever. Paulo ele sente aquela angústia pastoral, sabe? Aquela angústia de ver uma igreja que precisa ser instruída, de uma igreja que precisa ser cuidada, de uma igreja que precisa ser ensinada. Então, mesmo de Corinto, ele envia Timóteo para fortalecer a igreja, e Timóteo ele retorna com boas notícias para aliviar o coração do Paulo. Ele mostra, ele anuncia, ele traz de volta a mensagem para Paulo que a fé deles permanecia firme, que o amor fraternal deles estava vivo, que a esperança da volta de Jesus continuava muito presente, entendeu? Só que eles tinham dúvidas, principalmente sobre essa questão da volta de Jesus, as dúvidas escatológicas. E aí eles precisavam também de orientação em relação à vida. Eles estavam num ambiente pagão e eles agora não compartilhavam mais daquele estilo de vida, daquele modo de vida da sociedade. E agora, como é que a gente vai viver? Como é que a gente constrói a nossa vida? E é nesse momento, então, que Paulo resolve escrever a primeira carta aos Tessalonicenses. E quais são os elementos centrais, né, desse contexto? O contexto histórico ele vai nos explicar alguns temas que são tratados na carta. Primeiramente, a questão da escatologia. A perseguição aumentava o desejo pela vinda de Cristo. Era um escape ao sofrimento, à perseguição que eles estavam sofrendo. Paulo também escreve para fazer sua defesa apostólica. Paulo ele responde a algumas acusações de algumas pessoas de que ele havia abandonado a comunidade. E se você lê Atos, a história, você percebe que ele teve que fugir, ele não abandonou. Ele fugiu e, na verdade, os próprios irmãos tiraram ele de lá para preservar a vida dele. Ele também escreve a carta com o objetivo de falar de santificação prática, né, já que a questão ética era uma questão a ser tratada. Então, ele mostra, né, os conversos gentios, aquela galera, precisava abandonar as práticas pagãs, principalmente no que se relacionava à sexualidade deles. E Paulo também ele usa essa carta para mostrar que o sofrimento é uma marca na vida daqueles que seguem a Cristo, que o sofrimento é uma marca dos seguidores de Jesus. A igreja participa dos sofrimentos de Cristo, assim como a igreja da Judéia estava passando por isso. Também a gente vai perceber a dimensão política da carta, tá? A afirmação de que Jesus é Senhor tinha implicações diretas contra o título imperial atribuído a César. César ele era proclamado Senhor, César queria ser visto como Quírios, como Senhor, entendeu? E aí Paulo aparece proclamando e escrevendo que Jesus é o Senhor. Então você tem um ambiente saturado por uma religião sincrética, pelo culto imperial, e é nesse ambiente a fé cristã era percebida como contracultural, era uma fé revolucionária, era uma fé não aceita, era subversiva. Quem tinha fé em Jesus era visto como rebelde, como alguém que queria quebrar com o Império Romano e por isso era perseguido, ok? Então,
Com isso a gente vai ver que compreender a cidade de Tessalônica e o contexto da carta vai nos revelar alguns pontos. Primeiro, que uma igreja plantada, a gente vai perceber que essa carta ela foi plantada num ambiente urbano e também estratégico. A gente vai perceber que essa era uma comunidade que foi perseguida desde o início, desde a sua formação, desde o seu nascimento. A gente vai perceber que essa era uma comunidade que tinha uma fé, que tinha que sobreviver à tensão, à perseguição tanto política quanto religiosa. E você percebe nessa carta um cristianismo que já se posicionava como alternativa ao sistema imperial, ou seja, você já percebe que a comunidade cristã já se posicionava para priorizar, para fazer de Jesus a sua prioridade, em detrimento do sistema político, independente do sistema socioeconômico, independente de qualquer coisa, a igreja estava posicionada porque ela só tinha um Senhor, um Rei, um nome que está acima de todos os nomes, e é o nome de Jesus. Então você percebe que essa carta, ela não nasce num ambiente confortável, mas é uma carta gerada, escrita em meio ao conflito, à perseguição e à expectativa da segunda vinda de Jesus, ok? E aí a gente está caminhando para o fim, vou falar um pouquinho sobre os temas teológicos que a gente pode aprender e perceber na primeira carta aos Tessalonicenses. Como eu já tenho dito aqui no decorrer da aula, você vai perceber uma teologia ainda em processo de construção, uma teologia ainda em formação, mas ela já é uma teologia estruturada. Você percebe que a teologia de Paulo em 1 Tessalonicenses é uma teologia missionária, é uma teologia escatológica, ela é uma teologia comunitária e principalmente pastoral, ok? Diferente de Romanos, que você encontra... Quando você lê Romanos, é como se você estivesse lendo um livro de teologia sistemática, entre aspas, né? Você tem uma teologia muito bem já estruturada, muito bem elaborada. A teologia de 1 Tessalonicenses é uma teologia muito da experiência, do campo, da vivência, ok? Então, o tema mais forte teológico da carta é a escatologia, que fala da esperança da vinda de Jesus, né? Que a gente chama de parúzia. Parúzia significa aparição, a revelação de Jesus. Então, a escatologia, ou seja, falar sobre o fim dos tempos, porque escatologia é isso. Escatologia é falar sobre o fim dos tempos. Então, falar sobre o fim dos tempos, ou escatologia, é o tema central da carta. Cada capítulo da carta, ela termina, e são 5 capítulos, com uma referência, mesmo que indireta, à volta de Cristo. Tá? Então, a vinda gloriosa de Cristo, ela é percebida. Em 1 Tessalonicenses 1,10, ele fala o que? Esperar dos céus o Filho. No capítulo 2, verso 19, ele fala nossa esperança na presença do Senhor. No capítulo 3, verso 13, ele fala santidade irrepreensível na vinda. Capítulo 4, verso 13 a 18, ele vai falar sobre a ressurreição e encontro com o Senhor. E no 5, de 1 a 11, o dia do Senhor, ou seja, todos os capítulos fazem uma menção sobre a segunda vinda de Cristo Jesus, a volta de Cristo. Então, quais são os elementos presentes nesse texto, né, nesses 5 capítulos? A vinda pessoal de Cristo, que Cristo virá pessoalmente, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, o juízo e a consolação. Essa esperança, então, ela não deve nos levar a uma fuga da realidade, mas deve nos levar a perseverar em meio à perseguição. Era essa a ideia que Paulo queria que aqueles crentes absorvessem e compreendessem. Logicamente que 1 Tessalonicenses também nos apresenta uma cristologia, porque ela nos faz menção de Jesus como Senhor e Rei. A carta, ela apresenta uma cristologia elevada e muito funcional. Em 1 Tessalonicenses 1,10, Jesus é apresentado como Filho de Deus, como Senhor, como ressuscitado
e como o libertador da ira futura, ou seja, o libertador do juízo, aquele que nos livra da condenação e do juízo de Deus. Então, logicamente, isso é uma proposta desafiadora na carta, porque chamar Jesus de Senhor num contexto imperial significava afirmar lealdade suprema a Jesus, acima de César. Essa cristologia ela já está teologicamente consolidada, cerca de 20 anos depois da ressurreição de Jesus. Eles já conseguem afirmar e defender com toda certeza, clareza, que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Rei e que não há outro que se compare a Ele. Nós também vamos perceber dentro da carta ensino sobre a doutrina da salvação, porque você vai ver o conceito de eleição, de graça, de libertação. Em 1 Tessalonicenses 1,4, a frase é: sabemos, irmãos amados por Deus, da vossa eleição. O que é eleição? Como é que é eleição? O conceito de eleição, lógico, eu vou explicar tudo isso quando a gente for lendo a carta. Mas a eleição, ela aparece como uma iniciativa divina, ela é confirmada pela transformação da vida de uma pessoa e ela é evidenciada pelo poder, pela presença do Espírito. E a libertação da ira, né, que em 1 Tessalonicenses 1,10 fala assim, fala da libertação da ira vindoura. Ou seja, o que é sermos livres? O que é ser liberto da ira vindoura? É ser livre da condenação do juízo futuro, é experimentar a salvação nos fins dos tempos, é experimentar a segurança na fidelidade e no amor de Deus. Você percebe em 1 Tessalonicenses já que a salvação ela tem uma dimensão presente e uma dimensão que aponta também para o futuro. A gente vai ver também uma apresentação, né, da doutrina, da ação do Espírito Santo no texto. O Espírito Santo ele aparece em 1 Tessalonicenses como agente da conversão, como agente que sustenta, como aquele que sustenta a igreja. No capítulo 1, verso 5, ele diz assim, o Evangelho em poder e no Espírito Santo. Então, o Espírito é aquele que confirma a mensagem do Evangelho, ele é aquele que produz alegria em meio à tribulação, ele é aquele que sustenta a fé. A experiência do cristão, ela não é uma experiência apenas intelectual, ela é espiritual, ela é uma experiência transformadora em todas as dimensões da nossa vida, e isso já está ali aparecendo, sendo construído na carta. E também você percebe a questão da igreja, a igreja como uma comunidade escatológica, a igreja como uma comunidade dos tempos do fim. Então a igreja em Tessalônica ela é descrita como uma igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo, uma igreja que pertence a eles. A igreja que pertence ao Pai e ao Filho, ou seja, é a igreja que vai viver essa comunhão e essa vida eterna. Ela é o modelo para outras igrejas, como está em 1 Tessalonicenses 1,7. Ela é vista como uma comunidade do amor fraternal, só você olhar 1 Tessalonicenses 4,9. E aí você vai ver alguns elementos muito importantes que nos mostram como uma igreja referência. Você vai ver a questão da comunhão, o testemunho missionário, o respeito que existe em relação à liderança e uma vida disciplinada, uma vida em busca de Deus. Então a igreja ela não é apenas uma reunião espiritual, mas é um corpo visível, mesmo em meio a uma sociedade hostil. Ela está ali para testemunhar, para ser um elemento que faz a diferença e que vive de forma diferente. Uma outra questão que você vai perceber também é o tema da santificação e da pureza. A santificação ela é explicitamente chamada de vontade de Deus em 1 Tessalonicenses 4,3. E quais são as ênfases de Paulo na carta aos Tessalonicenses em relação à santificação e pureza? Ele vai falar da pureza sexual, do domínio do próprio corpo, do amor fraternal entre os irmãos, do trabalho diligente e de uma vida organizada, de uma vida em ordem. Ou seja, a ética cristã, ela contrasta fortemente com o modelo pagão de vida que as pessoas tinham na sociedade tessalônica. Ou seja, o chamado à santidade em Tessalonicenses é um chamado para viver o oposto do que a sociedade vive. É um chamado para viver na contramão
das pessoas que não servem a Deus. Ou seja, a igreja ela anda na contramão da história, na contramão da cultura, na contramão da sociedade vigente. Porque ela anuncia uma nova cultura, uma nova era e uma nova sociedade, que é o reino de Deus. Então, você percebe que é o olhar para a eternidade, quem seremos, quem nos tornamos em Cristo, deve moldar a realidade do nosso presente. Você vai perceber também uma teologia do sofrimento na carta aos Tessalonicenses. O sofrimento ele é visto como parte da vocação, parte do chamado cristão, ou seja, ser cristão, ser chamado por Deus para servi-lo, implica enfrentar o sofrimento. Ele apresenta como sendo a continuidade do sofrimento das pessoas, dos crentes da Judéia, da igreja de Jerusalém, da igreja mãe. Você percebe também que ele apresenta o sofrimento como uma evidência de fidelidade a Deus. A perseguição ela não aparece como um sinal de fracasso, mas como um sinal de autenticidade. A igreja sofre, mas sofre com a esperança. Sofre na esperança do seu resgatador, do seu libertador. Você também vê que existem conselhos, muito práticos ali presentes. Se você olhar no capítulo 5, versos 6 a 8, Paulo ele usa algumas imagens militares para falar de como é a vida do cristão, ou como são caracterizados os cristãos. Ele apresenta o cristão como sendo um filho da luz, alguém que precisa viver em vigilância, alguém que precisa viver em sobriedade, ou seja, uma vida discreta, uma vida que não chama atenção para si mesmo, uma vida que não é egocêntrica, que ele não é o centro das atenções, e uma vida fortalecida em Deus. O cristão, ele é sempre representado, ele é apresentado em Tessalonicenses como alguém que tem que viver de forma consciente, que está diante de uma batalha espiritual que está acontecendo no aqui e no agora da sua vida. Depois você vai ver também o tema da missão. Todos esses são temas secundários, mas você vê, por exemplo, que a fé dos Tessalonicenses repercutiu por toda a Macedônia, ou seja, há um ambiente missional da missão dentro da carta. A igreja ela se tornou um modelo, a igreja ela se tornou referência, a igreja ela se tornou uma voz missionária naquele ambiente, naquele contexto de mundo que ela estava inserido. Então às vezes a gente pensa em missão apenas como expansão geográfica, como sair levando o evangelho para todo canto, para todo lado, mas antes de tudo, o grande impacto missionário, o grande impacto na missão é o testemunho de transformação. Mas tanto quanto a pregação onde o missionário ele vai indo de um lugar para o outro levando a mensagem, o testemunho daquele que foi transformado tem um poder de fala muito grande, muito poderoso, porque ele prova na sua própria vida que a mensagem do evangelho que ele ouviu é viva, verdadeira e tem poder de transformar e transforma. E aí com isso a gente pode fazer uma síntese aqui para a gente entender que a carta aos Tessalonicenses ela apresenta uma escatologia viva, uma cristologia exaltada, uma soteriologia graciosa, uma pneumatologia, uma doutrina do Espírito Santo muito ativa, uma eclesiologia que visa a igreja como sendo uma comunidade que é referência para os outros, uma comunidade que tem uma vida, um estilo ético, um modo de comportamento diferente da sociedade em que vive, e que entende o sofrimento como um caminho de crescimento, um caminho onde a glória de Deus é revelada, ok? Então eu posso dividir a carta em algumas partes. A primeira parte ela vai do capítulo 1, verso 1, você tem a saudação de Paulo. No capítulo 1, do verso 2 a 10, você tem a ação de graça pelo testemunho da igreja.
No capítulo 2, e aí a gente tem um bloco grande, do capítulo 2, 1 ao 3, 13, você tem a defesa do ministério apostólico de Paulo. Então, basicamente ali ele defende o seu apostolado. Depois do capítulo 4, do 1 ao 12, a gente tem as exortações, os conselhos, as recomendações para se viver uma vida mais santa e mais pura. E aí do capítulo 4, verso 13 até o 5:11, você tem um ensino escatológico da carta, que é o núcleo central, é o tema central da carta. Depois no capítulo 5, do 12 ao 22, você tem as instruções finais para que a igreja possa viver uma vida em comunidade, uma vida saudável. E aí no capítulo 5 ainda, do 23 ao 28, você tem a bênção final e a conclusão da carta, ok? Então, essa aula de hoje foi a última aula antes do nosso encontro, e ela se tornou uma aula preparatória no sentido de você conhecer todo o ambiente da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Que Deus abençoe em Cristo, um forte abraço e até o nosso encontro na nossa jornada bíblica. Deus abençoe em Cristo e até mais.